Eu quero compartilhar algo no seu coração, deixar no seu coração algo. Eu trouxe até uma apresentação. Eu pedia só que você colocasse, quem vai colocar para mim, colocasse a pergunta lá. Por favor, eu tenho uma pergunta para conversar com você, uma pergunta de quebra-gelo. Uma pergunta de quebra-gelo que vai aparecer no telão aqui. Existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa abençoada e uma pessoa amaldiçoada. A palavra de Deus, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte, que Deus sonhou que as nossas famílias, as nossas gerações, fossem gerações abençoadas. Por isso lá em Malaquias 2,15, ele diz assim que ele projetou uma descendência de piedosos. Uma descendência de piedosos, que significam gente santa, gente justa, filhos justos e abençoados. E dentro desse contexto ele diz assim, por isso não seja desleal a mulher da sua mocidade. Não seja desleal. Porque eu sou o Deus que odeio o divórcio. Eu odeio o repúdio. O projeto de Deus é que, através de nós, das famílias que nós constituímos, nós pudéssemos gerar uma semente de piedosos, uma semente de pessoas abençoadas. Por isso ele instituiu o casamento e a família. Por isso. O divórcio, a separação, é uma agressão para Deus. É claro que nós não somos legalistas. Aqui deve ter várias pessoas que estão nessa situação. Você é amado, seja bem-vindo, vamos trabalhar na sua restauração. Não é disso que eu estou falando do princípio. Deus quer que você seja preservado, Deus quer, ninguém melhor sabe das marcas que uma separação, um divórcio traz do que quem passou por ele. Ninguém precisa falar, as pessoas sabem. Eu recebi marcas na minha vida quando meu pai ficou longe de casa por mais de 2 anos, praticamente, na minha adolescência. Eu sei aquilo que marcas trouxe. Então, é um acidente de percurso, é uma agressão, é um fracasso que acontece. Agora, se você está vivendo num segundo relacionamento, trate de corrigir a sua vida e andar corretamente, porque às vezes não dá para reparar o passado. Nosso passado muitas vezes é conhecido e imutável, mas o nosso presente é que fará diferença para o nosso futuro. Então, a partir do momento da posição que você está, grave isso na sua mente. Deus quer constituir, através das famílias, uma geração de piedosos, de gente abençoada, consagrada a Deus. E existe uma diferença muito grande, que eu aprendi recentemente no livro Uma Vida Abençoada, do Robert Morris, pastor da Gateway, um pastor muito abençoado, sobre a diferença entre ser abençoado e ser amaldiçoado. E eu queria comentar com você esta manhã, porque Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada. Mas antes disso, eu queria que você comentasse com a pessoa do seu lado aí. Defina uma pessoa abençoada e uma pessoa amaldiçoada segundo o seu entendimento. Fale com ele. Olha, para mim uma pessoa abençoada é uma pessoa assim, 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 assim. E uma pessoa amaldiçoada é assim.
Vamos caminhando aqui? Então eu vou colocar a definição que eu aprendi, e eu sei que vai abençoar você. Meu amigo vai virar lá, por favor. Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Uma pessoa abençoada, o mundo espiritual, o poder sobrenatural conspira a favor dele. Eu achei muito fantástica essa definição. Ao contrário, ser amaldiçoado significa ter o poder sobrenatural trabalhando contra você. Você sabe que nós vivemos num mundo governado por forças espirituais. Se você for olhar esse princípio lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, pessoas, mas é contra as hostes espirituais do mal que operam, atuam, trabalham nas regiões celestiais. Dizem os estudiosos que existem 3 níveis do céu. O firmamento, aquele que você vê, o céu está bonito, o céu, mas ali é o firmamento. Depois do firmamento tem as regiões celestiais. E depois das regiões celestiais tem o trono de Deus. Então, entre o firmamento e o trono de Deus, tem as regiões celestiais, e ali é que a batalha é travada. Se você quer aprofundar um pouquinho, leia o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, você vai entender melhor isso. Quando Daniel se propõe a jejuar e orar, a não se contaminar com as iguarias do rei, e fazer aquele jejum de tudo que era derivado de carne e leite, tudo de animal, ele só comeu frutas e legumes e verduras, chamado de jejum de Daniel. O anjo aparece depois, o anjo Gabriel diz assim: Daniel, desde o primeiro dia em que você se propuseste a buscar ao Senhor e não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, com esse sistema deste mundo, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Desde o primeiro dia eu saí de lá com a resposta. Porém, encontrei grande oposição. E aí então veio outro anjo para me ajudar e lutar comigo para que eu pudesse trazer a resposta para você. Então veja, ele sai do trono, a hora que ele passa pelas regiões celestiais, há uma guerra estabelecida para que ele pudesse chegar a Daniel. Então nós vivemos assim, não menospreze isto. Deixa eu dar outra dica para você. Você já percebeu que às vezes do nada você começa a ficar triste? Do nada, está tudo bem com você. De repente, bate uma tristeza, um desânimo, uma situação, uma coisa que você olha, uma palavra que você vê, uma palavra que você ouve, uma colocação que alguém faz, traz uma tristeza. De onde vem isso? Vem do mundo espiritual. Para ferir você e desviar você do foco, desestimular você, desanimar você. Então, ser uma pessoa abençoada, quando você é uma pessoa abençoada, você terá o poder sobrenatural, o mundo espiritual conspirando a seu favor. E ao contrário, acontecerá também se você for uma pessoa amaldiçoada. Os dias de uma pessoa abençoada são cheios de cristocidências, eu diria. Vamos ler juntos ali? Os dias de uma pessoa abençoada são cheias de cristocidência. Ou seja, é Cristo movendo. Eu não quis mudar o texto dele, por isso que eu estou adaptando aqui coloquialmente, né? Então, os dias de uma pessoa abençoada
elas são cheias de coincidências, que eu chamo de cristocidências. Não acontece do nada, acontece por conta daquilo que o Nadinho falou aqui, por conta de uma semeadura que você fez. Porque nós colhemos com base naquilo que semeamos. Semear é uma opção que você tem, colher é uma consequência inevitável. E outra coisa que eu tenho aprendido, quando você anda nos princípios da palavra de Deus, nos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, você não vai depender tanto de milagres. Deixa eu explicar isto. Quando você anda nos princípios da palavra de Deus, você não vai depender tanto de milagres extraordinários da parte de Deus o tempo todo, aquela apelação, Senhor, faz um milagre agora, Senhor, faz um milagre, senão estou frito, Senhor, 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 Senhor. Ande nos princípios da palavra e os milagres acontecerão, sobrenaturalmente acontecerão por conta da semeadura que você fez. Você não vai precisar ficar nessa adrenalina apelando o tempo todo. Os milagres correrão atrás de você. As bênçãos, todas essas bênçãos virão. Você vai indo, as bênçãos estão vindo. Você vai andando, as bênçãos estão vindo. Virão e te alcançarão. Por onde eu for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, prosperará. A minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Então, muitas vezes nós vivemos assim, gente, uma gangorra, uma adrenalina doida. E existe uma diferença entre você ser abençoado e você ser continuamente abençoado. O que você quer? Ser abençoado? Ser abençoado e perder a bênção. Ser abençoado, perder. Ou você quer ser continuamente abençoado? Qual que você quer? Para você ser continuamente abençoado, você precisa andar nos princípios da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Jeremias 17, 5 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Estou misturando o Salmo 1 com o de Jeremias 17, que é a mesma coisa. Mas ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não receia quando vem o calor das circunstâncias, antes dá as suas raízes estendem para o ribeiro e dá o seu fruto na estação própria. Deus chamou você e eu para sermos continuamente abençoados. E Ele chamou você, a sua família, os seus filhos, as suas gerações para serem abençoadas. A vida de uma pessoa abençoada são cheias de coincidências divinas e de significados celestiais. Um homem abençoado pode ou não ser rico, segundo os padrões do mundo, mas ele desfruta de uma qualidade de vida que a maioria dos bilionários invejaria. Eu conheço gente que tem dinheiro e não tem a bênção de Deus. Eu conheço gente que não tem dinheiro e é abençoado. O cara é feliz, porque abençoado é você ser feliz. Ser próspero não é você ter dinheiro, ser próspero é você ser realizado. Já vi gente morando em grandes coberturas, lá na Franco de São Paulo, e dizia para mim, eu trocava tudo isso por paz. Então, meus irmãos, Deus quer que você seja continuamente abençoado. E vamos caminhar aqui que nós vamos fazer um exercício agora. Olha aqui. Deuteronômio 28, uns anos atrás, nós usamos esse texto para fazer uma forma de confissão. Mas veja aqui, o que a palavra de Deus diz. A condicional está lá na primeiro C.
Vamos ler juntos ali? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. O Senhor seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Este é o projeto de Deus para o seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? É o projeto de Deus para você. Quando Deus tira o seu povo lá do Egito para levá-los a Canaã, em Deuteronômio ele recita, ele resume toda a lei em Deuteronômio. E ele dá para eles princípios para eles serem abençoados na nova terra que eles andariam, que eles entrariam. E aí ele diz assim: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A obediência aos princípios da palavra de Deus libera o poder de Deus sobre você. A obediência aos princípios da palavra de Deus torna você uma pessoa continuamente abençoada. E agora eu queria que você ficasse em pé, por favor, que nós vamos fazer a confissão de Deuteronômio 28 aqui. Todinho, com voz de guerreiro. A partir desse verso aí, vamos ler juntos aqui o finalzinho então, para começar a aquecer. Vamos lá? Todas mais uma vez, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Você vai trabalhar amanhã, a bênção vai atrás de você. Deixa eu contar um negócio para você. Eu já reparei isso e talvez você não tenha reparado ainda. Mas isso não é só para mim que eu vou dizer. Nadinho, todas as vezes que eu chego assim num lugar para ser atendido numa loja, tem loja que eu chego, Fábio, não tem ninguém lá. Falou, beleza, vou ser atendido com VIP. Aí eu chego lá, a hora que eu começo a conversar com o cara, começa a chegar gente. Parei na Leroy Merlin ali, a Alice queria comprar um spray. Cheguei lá, não tinha ninguém no guichê. Eu falei, maravilha, eu com pressa. A hora que cheguei, a hora que eu fui olhar, ele falou, tá ali. Na hora que eu olhei, tá ali, tinha uns 8 atrás de mim, encostados. Eu não conseguia falar com o cara mais. Aí eu falei pro cara assim, cara, você reparou? Aí eu falei para ele, eu tô com esse negócio na cabeça. Você reparou que não tinha ninguém quando eu cheguei aqui? É mesmo. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu sou uma pessoa abençoada. Estou abençoando o seu setor aqui, ó. Ele falou, muito obrigado. Então, onde eu for, presta atenção nisso, não é só para mim, não. Isso é para você. Todas essas bênçãos virão e acompanharão. Você vai trabalhar amanhã cedo, você vai levar a bênção lá, a nuvem da bênção vai com você lá para a sua empresa. Nós precisamos ter consciência do mundo espiritual, meus irmãos. Você vai atender um cliente amanhã que não te recebe, uma dívida que ninguém te paga, a bênção de Deus vai sobre você, vai constranger o cara já hoje à noite. Amanhã que você ligar para ele, ele vai já se coçar para te pagar. E você vai testemunhar aqui domingo que vem. Porque onde você for, a bênção te acompanhará, se você obedecer. A obediência libera o poder de Deus. Você pode repetir essa frase, por favor? A obediência libera o poder de Deus. Então nós vamos fazer a confissão de Deuteronômio agora. Porque o povo judeu, quando ouviu isso dos seus pais, eles acreditaram nisto. E eles são a nação mais próspera do mundo. Você não vai encontrar um judeu pobre. Nós andamos em Jerusalém, ficamos lá uns 10 dias, eu não vi nenhum mendigo. Se tiver, é estrangeiro. Pode ser que tenha também. Porque eles creem. Por que eles creem? Porque os pais inculcaram estas promessas e esses princípios no coração dos seus filhos. E nós vivemos de qualquer jeito, achando que é coincidências da vida com as coisas. Então vamos lá, vira lá a próximo slide, por gentileza. Vamos lá juntos, declarando? Vamos embora, 1, 2 e... Vocês serão
abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Você vai para a cidade, você vai para o campo, onde você for, você vai ser abençoado. Vamos lá? Olha os nossos filhos agora. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Deus vai te dar bezerro, vai te dar cordeiro, vai te dar rebanho. Diga aleluia. Nem que seja para começar com umas galinhas. Suas galinhas vão botar 3 ovos por dia. Começa uma criação de galinha, você vai ver elas botar 3 ovos por dia. Diz que botam um só, né? Algumas. Tem umas que nem uma preguiça mata elas. Vamos lá. Oba! Próximo. Next. Vamos embora? Próximo. Aí, tá vendo? Tinha que instalar o dedo aqui. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Eu não ouvi você dizendo isso, não. Seu irmão do seu lado não está entendendo. Ele falou, como assim? Não estou entendendo. Fala para ele. 1, 2 e... Você... Vamos aplaudir esse nosso Deus. Aleluia. Bora lá. O Senhor concederá... Atacou é que nem o Corinthians. Atacou o Corinthians é derrotado. Bora lá. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor... Mais uma vez, o Senhor enviará... Vamos aplaudir o nosso Deus. Tudo que as suas mãos fizerem, tudo, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Virando. Vamos lá? O Senhor fará de vocês povo consagrado. Você é consagrado a Deus, santo é consagrado, é kadash, separado, dedicado. O tema de hoje à noite da Vila Mariana é a consagração, porque já está tudo na minha cabeça aqui. Estou encantado com essa questão da consagração, Nadinho. Fiquei louco, agora fiquei doido. Pirei mesmo, já tinha um jeito, agora certeza. O Senhor fará de você o seu povo santo, consagrado. Vamos lá? Conforme prometeu sob juramento, se... Então, todos os povos da terra... O Senhor... E nas colheitas, próximo. Enquanto ele vira, aplaudo aí para não perder o clima. Bora lá. O Senhor abrirá o céu. O céu. Os céus estão abertos sobre você. Rasgue os céus e desce, como diria o Antônio, o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão... O Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não a cauda,
se obedecerem, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Vamos aplaudir ao Pai. Vamos aplaudir ao Pai. Encerrando, portanto, não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Vamos aplaudir ao nosso Pai. Pode se sentar, por favor. Agora vai começar a pregação. Vamos lá, põe os bolsos aí, amigão. Ajuda eu aí. Eu comecei uma série lá na Vila Mariana chamada Uma Vida Abençoada em Jesus. Comecei domingo passado. Esse foi o primeiro tema que eu compartilhei lá. E eu aprendi um princípio poderosíssimo aí, quando você consagra tudo a Jesus. Vamos lá. Bora. Abra comigo João capítulo 6. Vamos ver o milagre da multiplicação dos pães e alguns princípios que aqui estão bem claramente estabelecidos como um estudo de caso disso que nós falamos até agora. Evangelho de João, capítulo 6. Depois destas coisas, versículo 1. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Lembre-se que no contexto anterior, João 5, Jesus tinha acabado de curar aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Então a multidão ficou enlouquecida e começou a segui-lo. E ele estava indo de um lugar para o outro e a multidão atrás dele. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Jesus muitas vezes faz perguntas para nós, porque Ele quer testar a gente. Nosso Pai muitas vezes permite algumas situações na nossa vida para testar a gente, para testar a nossa confiança nele, a nossa dependência dele. Não que Ele não saiba o que fazer, Ele sempre sabe o que fazer. Ele sempre sabe. E aqui Ele fez esse teste com Filipe. A multidão toda lá, Ele olha para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse povo todo aí? Versículo 8. Melhor, 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, que estava ali do lado, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Só os homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos
e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então nós vamos ver nesta passagem das Escrituras esse princípio de como é que funciona, como é que a nossa vida pode ser uma vida abençoada. Porque você e eu já estamos convencidos pelo princípio que eu coloquei no início, que Deus é um Deus abençoador. Ele quer abençoar, o projeto dele é abençoar. Mas como é que eu me torno uma pessoa abençoada? Então vamos ver aqui, nesse resumo. Primeira coisa, Jesus sabe sempre o que fazer diante de qualquer necessidade. Ele sabe. Você não sabe, eu não sei, por isso que nós precisamos depender dele, orar, pedir a direção, ouvi-lo, sentar com ele, conversar com ele, dialogar com ele, perguntar a ele. Segundo princípio que eu vejo nesse texto é: Jesus nos permite participar de seus milagres. Jesus e o Pai poderiam fazer todas as coisas sozinhos, mas eles resolveram trabalhar em parceria conosco. Então, por isso que ele perguntou para Filipe: Filipe, onde compraremos comida para esse povo todo? Ele estava chamando Filipe e os seus discípulos para pensarem na solução do problema. E eu e você, como discipuladores, mentores, pais espirituais e pais naturais, nós precisamos usar esse expediente que Jesus usava. Qual era o expediente? Ele sempre fazia perguntas. Porque os sábios fazem perguntas. Porque as perguntas levam a nós às reflexões. Vou dar um exemplo para você. Seu filho vem com uma proposta para você dizendo: pai, vai ter uma festa assim, assim, assado, no lugar assim, assim, assado, no horário tal, 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 tal. Posso ir? Ao invés de você puxar o sermão e começar a ladainha e o ouvido dele seletivo desligar e você falar sozinho. Porque depois que você fala meia hora, ele fala assim: mas pai, não entendi, posso ir ou não? Você sabe por que ele perguntou de novo? Vamos ver se você é inteligente. Por quê? Porque você falou, mas pai, não entendi, posso ir ou não? Como é que um pai guiado pelo Espírito Santo deve fazer? Ele deve devolver a pergunta para o filho. Ô filho, você me disse que a festa vai ser em tal lugar, vai haver isto, e vai até tal horário. Pergunto a você, você acha que você deve estar neste lugar? Neste ambiente? Neste horário? Com essas pessoas? Você corre o risco de falar assim: pai, não tem nada demais. Você corre o risco também. Mas você vai levá-lo a uma reflexão e vai começar um diálogo com ele. Se ele disser assim: não tem nada a ver, pai. Aí você faz a pergunta fatal para ele: com qual propósito você vai nessa festa? Aí ele tem que se virar. Meus filhos odiavam quando eu falava essa palavra propósito para eles. Não, já vem você que você negócio de propósito. Tudo tem que ter propósito para você. Horas. Então eu falei: sejam inteligentes, da próxima vez já venha com o propósito preparado. E já economizamos, né, Wagner? Economizamos conversa. Mas Jesus sempre sabia o que fazer, mas ele sempre perguntava para os seus discípulos, sempre envolvia-os. Milagres ocorrem a partir do que Jesus já colocou em nossas mãos. Muita gente está achando e esperando o milagre cair do céu. Não olha mais para o céu, que não é de lá que ele vai cair. Milagre é provocado quando você pega aquilo que Deus já te deu
e semeia, e trabalha com aquilo, e valoriza aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu uma esposa? Pois é, você quer um milagre na vida dela? Quantos homens querem um milagre na vida da mulher aqui? Levante a mão. Tem uns caras cara de pau que levantaram ainda. Na minha vida está tudo certo. Lá em casa está tudo redondinho, Nadinho. Então eu vou ensinar os homens aqui hoje a como provocar um milagre na vida da esposa. Anote aí, então. Primeiro, valorize a mulher que Deus te deu. Seja fiel a ela. Porque Deus, Malaquias 2,14, seja leal à mulher da sua mocidade, porque Ele foi testemunha da aliança que você fez com ela. Seja fiel a ela, valorize a ela. Primeiro, valorize. Segundo, seja fiel. Terceiro, aceite-a como ela é. Quantos aqui já tentaram mudar o seu cônjuge? Levanta a mão. Agora pode levantar a mão sem medo agora. Quantos já tentaram mudar o seu cônjuge? Levante a mão. Quantos conseguiram? Nem o Marcão, que é mais santo que todos nós aqui. Nem o Nadinho, que vive nas nuvens, cabeça nas nuvens. Né, Beth? Não conseguiu mudar, Beth. E ele continuou tentando, né, Beth? Não desiste, né? Nadinho, relaxa. Curte. Relaxa e desfruta. Seja leal. A mensagem está mudando aqui, mas acho que o Espírito Santo está querendo, né, Leandro, falar com alguém. Eu acho. Estamos num ambiente movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou surfando na onda aqui. Então, primeiro, seja fiel a ela. Valorize a mulher que Deus te deu. Terceiro, não tente mudá-la. Aceite-a como ela é. Aceite como ela é. Relaxa. Ela não vai mudar, ela vai melhorar. Faça isso e você vai provocar um milagre no seu casamento. Porque milagre não cai do céu, milagre é provocado. Os milagres ocorrem a partir do que Deus já colocou nas suas mãos. Aí eu queria um carro novo, bonito, tal. Eu tenho um Fiat 147, ano 82. Então, a partir do que Deus já te deu, cuida bem dele. Mantenha-o limpo, mantenha-o higienizado, joga um bom ar dentro dele, um cheirinho dentro dele. Lave o seu carro, faça a manutenção direitinho dele. Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Eu queria ser pastor, que nem o Nadinho é assim, de uma grande igreja. Ótimo! Comece com a sua célula, lá na sua casa, com as 3, 4 pessoas que você começou com o seu encontro de paz. Seja fiel, cuide bem delas, doe a sua vida por elas e Deus vai prosperar você. Mas será que eu vou ter uma igreja grande que o Nadinho teve? Ou tem, ou conquistou com o trabalho de Deus? Talvez não. Lembra dos talentos? Para um Deus deu 1, para o outro Deus 2, para o outro Deus 5. Talvez você seja alguém de um talento. Então,
Segunda coisa que quero ensinar para você hoje de manhã, não se compare aos outros. Use o potencial que Deus colocou na sua mão. Não é na mão do Nadinho, na mão do Pedrinho, na mão do Poveda, na sua mão. Quando eu comecei em Vila Mariana, alguém disse assim, nossa, logo, logo vai estar lá uma nova Hermelino. Eu falei, talvez não. E já faz 5 anos e não virou Hermelino ainda. E nem vai virar. Eu sou eu, Nadinho é o Nadinho, o Marcão é o Marcão, o Ricardo é o Ricardo, o Carlos Alberto é o Carlos Alberto, o Antunes é o Antunes, vamos embora. A partir do que Deus já te deu. Eclesiastes 9:11 diz, tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde você vai, não há trabalho, não há obra, nem indústria, nem nada. Então, a partir do que Deus já colocou nas suas mãos, é que a bênção já foi colocada nas suas mãos. São os seus filhos. Abençoe os seus filhos. Não compare os seus filhos com outros. Isso os irrita. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que um pai provoca o filho a ira? Quando ele compara com o filho do outro. Isso irrita qualquer um. Vamos seguir aqui, por favor. Mas já acabou. Achei que ia longe o negócio. Vamos ler juntos aqui, por gentileza. Tudo. Aí está o resumo da mensagem. Mais uma vez. Tudo que é consagrado a Jesus. Na terceira vez você grava. Vamos lá? Tudo. Vamos ficar em pé então. Acabou mesmo. Quando acaba tem que parar. Não adianta querer esticar não. Eu gostei do aleluia quando fala que acaba, né? Porque tem uns caras que não acabam nunca, né? Como dizia aquele menino assim, pro amiguinho dele que estava visitando a igreja, né? Primeira vez. Fala, por que teu pai já falou 3 vezes para acabar agora, e não acaba? Foi, pois é, quando ele disse que vai acabar, isso não significa nada. Que nem o Tadeu Schmidt lá do Fantástico. Sabe o que significa? Nada. Mas aqui é o seguinte, quando acaba, acaba mesmo. Tudo o que é consagrado a Deus é... Converse com o seu irmão sobre o que você aprendeu hoje aí. Converse com ele. Destaque algo que você aprendeu aí hoje. Deus falou com você. Algo específico para você.